Qual a diferença entre um parto normal e um parto humanizado? Conceitualmente, o parto normal é o parto tradicional realizado em ambiente hospitalar, onde são realizadas todas as intervenções que são protocolo realizados de rotina. Entre esses procedimentos estão a raspagem dos pelos pubianos, a chamada tricotomia, a realização de esvaziamento do trânsito intestinal, o chamado enema ou flitinema, o uso de sonda vesical para esvaziar a bexiga, o jejum absoluto ou a restrição apenas de ingestão de líquidos, um acesso venoso permanente, o intervencionismo na assistência médica durante todo o trabalho de parto, o que inclui aplicação de medicações anestésicas, aplicações de drogas ocitóxicas, ou seja, que acelerem o trabalho de parto mesmo sem real necessidade, a realização de toques vaginais repetitivos e dolorosos para a gestante, a ruptura artificial da bolsa sem real necessidade e realizada de forma precoce, a episiotomia, que é aquele corte que é realizado na vagina, e a aplicação do fórceps de uso rotineiro, sem indicação clínica real. No parto tradicional, a parturiente geralmente permanece deitada ou limitada à cama. Não é liberado que essa paciente caminhe ou que ela escolha a posição mais confortável durante o trabalho de parto e também durante períodos pulsivos, sendo que normalmente o parto acontece com a paciente em posição deitada, muitas vezes com as pernas presas em perneiras. Muitas vezes não é sequer permitida a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto. Logo após o nascimento, é realizado o clampeamento do cordão e o bebê é entregue ao pediatra. O bebê então é levado para uma sala de exames para ser examinado e muitas vezes só retorna para sua mãe depois de algumas horas após o nascimento. Assim, o parto normal deixa de ser um evento fisiológico e muitas dessas práticas realizadas de rotina já são consideradas desnecessárias ou prejudiciais pela Organização Mundial da Saúde. Humanizar o parto é respeitar e criar condições para que a gestante seja atendida em todas as esferas da sua existência, sejam elas psicológicas, sociais, biológicas e espirituais. Para a mãe, no parto humanizado, ao contrário do que ocorre no parto tradicional, cada intervenção é realizada apenas se real necessidade e após informação e consentimento da mãe em relação ao procedimento que será realizado. No parto humanizado, é respeitada a fisiologia da gestação e do parto. Os cuidados se iniciam desde o pré-natal, quando avaliamos a saúde da gestante, onde a preparamos emocionalmente e fisicamente para o processo de gerar e parir, e assim ela poder assumir seu novo papel de mãe. Dá-se o tempo para que a gestante entre naturalmente em trabalho de parto, e o tempo de cada trabalho de parto é respeitado, pois ele varia de parto para parto e de paciente para paciente. Não é realizado nenhum processo que acelere esse processo natural de nascimento do bebê. Durante todo o tempo do trabalho de parto, a gestante tem um amplo suporte, tanto físico quanto emocional, de toda a equipe obstétrica, sendo respeitadas as vontades e privacidade da paciente. Há uma liberdade de posição, tanto no período do trabalho de parto, quanto durante o parto propriamente dito. Há uma presença de um acompanhante escolhido pela própria mãe durante todo o processo do trabalho de parto e parto. Evita-se o jejum e permite-se que a gestante se alimente durante todo o processo do trabalho de parto. A bolsa se rompe espontaneamente e, quando é necessária a ruptura artificial, ela é realizada apenas durante um processo mais avançado do trabalho de parto, seja para corrigir alguma distócia mecânica ou, em alguns casos, para se avaliar a cor do líquido amniótico. A episiotomia só deve ser realizada em caso de real indicação médica e sempre após informação e consentimento da mãe. Para alívio das dores, a analgesia de parto pode sim ser solicitada e realizada caso assim a paciente o deseje. No entanto, é sempre preferível a escolha de métodos naturais de alívio de dor, seja eles massagem, exercícios fisioterapêuticos, banho-terapia tanto de imersão quanto o chuveiro. Devemos também entender o que é a humanização do nascimento para o bebê. Para ele, é necessário que se crie um ambiente aconchegante, com menos luminosidade e que seja mais aquecido, para que a chegada dele seja realizada de forma mais propícia e tranquila. O clampeamento do cordão é feita de forma tardia, realizada ou pela própria paciente ou por seu acompanhante, no sentido de que haja um maior aporte de sangue para o bebê e também para que ele possa ter tempo de se adaptar melhor às condições do ambiente externo em termos respiratórios. Assim que o bebê nasce, ele é
é colocado diretamente no colo da mãe e nesse local ele permanece por um bom tempo. Quando possível, o primeiro exame é realizado no colo da mãe para que não haja uma separação abrupta da mãe com o bebê. No caso em que isso não é possível, o primeiro exame só é realizado depois que já se estabeleceu um primeiro vínculo entre a mãe e o bebê. O bebê é encaminhado à sala de exames e retorna à sua mãe o mais rápido possível. É estimulada a Golden Hour, que é a amamentação na primeira hora de vida. São atitudes simples e que trazem amplos benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê.